finalmente, sobre esse problema aqui. Fizemos aí a greve geral. Bem sucedida, grande vitória, todo mundo está feliz, etc. e tal. E agora? Essa aqui é a grande pergunta do momento. Bom, para a gente responder essa pergunta aqui, nós temos que fazer uma consideração muito importante que muita gente não entende, acho que dentro do nosso próprio partido não entende. Que é o seguinte, essa greve geral, que foi convocada para ontem, por mais importante que ela seja, a gente já destacou a importância dela e tal, ela não é uma verdadeira greve geral. Ela é, na realidade, uma demonstração política. Você para várias categorias, etc. e tal, para mostrar a sua posição, para demonstrar o seu desagrado com determinadas políticas governamentais. Qual que é a diferença entre isso e uma greve? Todo mundo que já participou de uma greve, é só pensar um minutinho e vai saber qual é a diferença. A diferença é o seguinte, se você faz greve numa empresa, num banco, vamos supor, você estabelece uma reivindicação e a greve é uma disputa de força, é uma medição de forças entre os trabalhadores e a sua organização e os patrões em torno daquela reivindicação. E a greve ela vai até que se chegue num determinado ponto. Ou os trabalhadores conquistam a reivindicação, ou eles não conseguem nada, são obrigados a recuar, ou se faz um compromisso em parte da reivindicação devido ao desenvolvimento da greve. Então, nesse sentido, a greve de ontem não é uma greve de verdade. É uma manifestação política, que é como muita gente entende a greve geral, como mera manifestação política. Mas isso seria diminuir muito a importância da arma greve geral. Para nós, o marxismo tem uma enorme literatura sobre isso daí. No começo do século XX se abriu uma discussão toda sobre o problema da greve geral. Para nós, marxistas, a greve geral é como qualquer outra greve. Ela não é para ser feita um dia. Não é uma mera demonstração política. É para mobilizar os trabalhadores para conquistar alguma coisa. Então, nós, por exemplo, nós estamos aqui de olho na possibilidade de que essas demonstrações políticas, paralisações de um dia, etc. e tal, evoluam para um enfrentamento classe contra classe, de uma greve geral que paralise o país até que o governo seja obrigado a ceder. É isso que nós temos em mente. Nós não podemos ficar na perspectiva de uma mera manifestação. Essa é a primeira questão que a gente deve dizer. Qual que é a nossa orientação? A nossa orientação é a seguinte. Os trabalhadores que estão confrontados agora com um governo ilegítimo, golpista, que estão confrontados com as medidas políticas e econômicas desse governo, eles deveriam desenvolver a sua luta até botar o governo abaixo. Nós devemos dizer isso aí muito claramente. A nossa política é derrubar o governo golpista. Vai acontecer? Não sei. Tudo vai depender da mobilização, da organização, da capacidade das organizações, partidos, tal, envolvidos no processo. Mas é possível fazer isso daí. E esse é o nosso objetivo, porque senão nós vamos ficar numa espécie de política de pressão parlamentar sobre o governo golpista, que não vai ter também grande sucesso. Vocês já repararam que uma coisa que a imprensa destaca, a gente tem que prestar muita atenção, é o seguinte, que o Temer, ele é um nada, é uma porcaria como governo. O grande mérito dele, segundo a imprensa golpista, é que ele não é candidato à reeleição. Então ele pode fazer qualquer loucura aí depois eles arrumam outro, como a gente falou, um gorila mestrado aí para participar da eleição, que ninguém conhece, E aí o gorila mestrado ganha a eleição. O Temer
Não depende disso. O partido dele, a direita quer que o partido dele afunde, né? Então, numa ofensiva total contra o PMDB. Ele nessa altura já é do PSDB, embora ele não assuma a sigla, né? Então, quer dizer, tanto o Temer como uma parte dos parlamentares lá não querem saber. Para eles é uma questão de vida ou morte, enfiar a goela abaixo todas essas reformas. Eles não vão parar porque a CUT fez uma paralisação de um dia, por mais importante que seja essa paralisação. Vamos ter claro isso daí. Isso aí não vai resolver nada. Quer dizer, é preciso um movimento de maior envergadura para derrotar o governo. E o movimento de maior envergadura é esse daí. Transformar, né, as greves gerais, paralisação de um dia, demonstrativas, numa greve geral para botar abaixo o governo golpista e toda a sua política. É realista propor isso daí? É realista. O dia de ontem mostrou que é possível, né? Nós temos que encarar nesse sentido o dia de ontem não como assim uma grande vitória, uma vitória, mas como um primeiro passo. Nós temos que continuar. Nós, PCO, nós viemos discutindo aqui o problema da greve geral há muito tempo. Nós levantamos a greve geral quando não havia, como é que se diz? Esse clima que tem hoje, das reformas, etc. e tal. E nós falamos, tem que dar um passo adiante. Não vai cair do céu a greve geral. Você chama um movimento, vai ser pequeno. Você chama um outro dia, vai ser pequeno, etc. e tal. Bom, nós já chegamos num ponto em que o movimento já não é pequeno, já é grande. Agora é de um dia só. O correto seria chamar uma nova greve geral de um dia, ou 2 dias, de repente, até para acrescentar alguma coisa na mobilização. Mobilizar um setor ainda mais amplo, falar que os problemas não estão resolvidos, logicamente, mas que o governo piscou, que ele pode recuar, que os trabalhadores mostraram força, e com algumas tentativas, alargar o movimento de tal forma que isso aí dê lugar a uma greve geral total. Por que é possível isso? É possível pelo que a gente já viu. A oposição ao regime político ela é enorme. Ela é gigantesca. E esse é o terreno para que você possa fazer uma greve geral desse tamanho. Então nós temos que discutir aqui hoje, companheiros, a nossa política em relação a isso, né? Os trabalhadores flexionaram os músculos, sentiram força, né? Existe a possibilidade, há uma resposta grande no interior da classe trabalhadora e da população, porque vários setores que não pararam, eles apoiam o movimento. O apoio é muito maior do que a paralisação efetiva. Então nós precisamos mobilizar esse apoio no movimento efetivo. Nós temos que crescer até impor uma derrota aos golpistas. É isso que está colocado, é possível fazer isso daí, e nós temos que ir atrás dessa perspectiva. Nós devemos ver, né, insisto nesse ponto, o que aconteceu em Curitiba, né, que a direita começou falando que não vão colocar ninguém, o pessoal não tem poder de mobilização, é tudo louco, etc. e tal. Aí passaram para dizer que a própria direita ia fazer manifestação em Curitiba, depois a direita afinou, porque a gente já falou, essa direita não é nada, né? Vocês imaginem o MBL vem para a rua lá em Curitiba com a mobilização sindical. A gente inclusive falou, tem que fazer o 1º de maio em Curitiba, etc. e tal. Eles recuaram. Eles recuaram por quê? Medo. Por isso que eles recuaram. Não tem outra explicação. Eles perceberam que o movimento contra o golpe chegou num ponto tal que se eles
fizesse qualquer coisinha em Curitiba no dia 3 com uma grande manifestação, o povo era capaz de invadir o fórum. Ele já sabe que a situação chegou nesse pé. A gente viu ontem, em vários lugares, o aparato de guerra que foi colocado nas ruas. Em Brasília, chamaram a Força Nacional de Segurança. Quer dizer, os golpistas estão com medo do povo brasileiro, da classe trabalhadora brasileira. É hora de tomar medidas para avançar na luta e derrubar o golpe. É isso que está acontecendo. Para isso nós temos que ter essa visão de conjunto, né?